Olá! Já parou para pensar se um crime que acontece fora do Brasil pode, de alguma forma, ser julgado pela lei brasileira? A resposta, olha, é sim. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, desvendando como e quando a nossa justiça consegue atravessar fronteiras. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise. A gente vai ver que não se trata só de um mapa com fronteiras geográficas, mas de uma rede bem complexa de regras, tudo para garantir que a justiça aconteça, não importa onde o crime foi cometido. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com o objetivo geral, depois passa para a regra principal, a territorialidade, e aí a gente explora as exceções, que são as que estendem a nossa lei para muito, muito além do nosso território. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar nisso. Antes de sair decorando um monte de regra, o mais importante é entender o porquê de tudo isso existir. O grande objetivo, no fundo, é um só: evitar que criminosos achem brechas na lei e fujam da punição só porque cruzaram uma fronteira. A ideia, como o material de origem mostra, é como se os países se juntassem para tecer uma espécie de malha, uma rede mesmo, de leis. Cada país define até onde a sua lei vai, e juntas essas leis se sobrepõem para fechar o cerco. Assim, a chance de existirem os tais paraísos penais, sabe? Aqueles lugares onde um crime ficaria sem resposta, diminui bastante. Agora sim, vamos para a base de tudo, a regra número 1, o feijão com arroz da história. A grande maioria dos crimes se resolve com este princípio fundamental que tem tudo a ver com a soberania de um país dentro de suas próprias fronteiras. Então, o ponto central é este: o crime aconteceu dentro do território brasileiro, a lei aplicada é a brasileira. Simples assim. Não importa se quem cometeu ou quem sofreu o crime é brasileiro ou estrangeiro. Isso é uma consequência direta da soberania, né? O Estado manda no seu quintal. É a regra mais intuitiva de todas. Certo? A regra geral está clara. Mas, e se o crime acontece lá fora? E se um brasileiro comete um crime na Europa? Ou se um brasileiro é a vítima de um crime lá na Ásia? É exatamente aqui que aquela malha legal começa a se esticar. O que é realmente interessante aqui é o motivo. Por que isso existe? Principalmente porque a maioria dos países, e o Brasil é um deles, não extradita os seus próprios cidadãos. Então, para evitar que um brasileiro cometa um crime lá fora, volte para casa e fique por isso mesmo impune, a nossa própria lei pode ser aplicada a ele aqui. Faz todo sentido. E esse princípio se divide em dois, bem fácil de pegar. A personalidade ativa foca em quem fez o crime. Um brasileiro comete um crime no exterior. Já a personalidade passiva foca na vítima. Um estrangeiro comete um crime contra um brasileiro, também lá fora. Nos dois cenários, a justiça brasileira pode ser chamada para agir. Vamos avançar um pouco. A gente viu como a lei protege as pessoas, os cidadãos. Agora, vamos ver como essa proteção vai além e passa a proteger o próprio Estado brasileiro, não importa de onde venha a ameaça. Aqui, o foco muda completamente. Já não importa tanto a nacionalidade do autor ou da vítima. O que importa mesmo é o alvo do crime. Se a ação, mesmo que seja feita por um estrangeiro em outro país, atinge um bem que é essencial para o Brasil, a nossa lei pode ser aplicada. E o que seriam esses bens essenciais? Bom, a gente está falando de coisas bem sérias. Crimes contra a vida do presidente da República, contra as finanças do país. E tem um exemplo clássico que ajuda a entender na hora. Um estrangeiro que falsifica a moeda brasileira, o nosso real, lá no país dele. Isso afeta o Brasil diretamente, então a nossa lei consegue alcançar. Para a gente fechar, vamos ver os dois princípios que levam essa ideia de justiça para uma escala global de verdade, mostrando que certas regras, olha, simplesmente não têm fronteiras. Esse princípio é fascinante. Ele vale para crimes que são tão, mas tão graves como o genocídio, por exemplo, que eles ofendem a consciência universal. Nesse caso, qualquer país que conseguir capturar o responsável tem o direito e até o dever de julgá-lo. Afinal, o crime não foi só contra um povo, foi contra a humanidade inteira. E por último, uma regra bem específica, o princípio da bandeira. É só pensar num navio ou num avião brasileiro como um pedacinho flutuante ou voador do nosso território. Um crime que acontece a bordo, em regra, vai ser julgado pela lei do país da bandeira que está ali, hasteada. E assim, juntando todas essas peças, que a tal malha se fecha. Começa com a soberania dentro de casa, se estica para proteger nossos cidadãos no exterior, defende os interesses do nosso Estado e, por fim, ajuda a punir crimes contra a humanidade. O sistema foi todo desenhado para ser completo e não deixar brechas para a impunidade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final.
Se a lei brasileira pode julgar um crime, mas a lei do país onde ele aconteceu também pode. E aí, quem julga? Como essa sobreposição de poderes funciona na prática? Bom, isso abre a porta para um outro assunto gigantesco e super interessante, a cooperação jurídica internacional. Mas isso já é papo para uma próxima análise.